Coisa linda, sejam bem-vindos a mais um Júnior Nunes Convida, comemorando um ano de Júnior Nunes Convida. E quem que eu poderia convidar? Quem é a pessoa que a galera pediu, que tinha que estar aqui com a gente nesse grande episódio, esse episódio especial do Júnior Nunes Convida, a gente comemorando, vai ser uma temporada de comemoração, um ano do nosso podcast. Não poderia ser ninguém diferente que o meu primeiro convidado. E gostaria já de, quebrando o protocolo, de pedir para minha equipe gigantesca aqui aplaudir o meu convidado mais do que especial, meu irmão, meu amigo, um cara extraordinário, né? É um gestor não só financeiro, mas de tantas coisas incríveis. Neto Pousa, meu irmão, um abraço, seja bem-vindo. Que isso! Bom, já começar aqui primeiramente agradecendo a isso, agradecendo vocês que pediram, porque tá aqui do primeiro episódio e aí a gente tá aqui completando um ano de vida. Só devia ter trazido um bolinho aqui pra gente comemorar em grande estilo isso aqui, mas eu fico muito honrado, muito feliz e eu acredito que hoje vai ser um bate-papo extremamente contagiante, que eu acredito que você, durante de 23, daquele primeiro episódio até hoje, assim como a minha vida também de 23 até hoje, nós tivemos diversas mudanças e que eu acredito que você que tá em casa aí também vai curtir demais isso aí. Certeza. Neto, cara, que prazer ter você aqui. Pra mim é muito especial porque a gente tem uma relação muito próxima, muito bacana, de amizade, de várias outras coisas, né? Sentimentos bonitos, mas ali a gente tava começando o processo, né? Era meu primeiro episódio, a gente tava testando, na verdade... A gente chorou junto ali. A gente se emocionou, é verdade. A gente chorou junto. Depois eu vou pedir, o Davi, depois você solta aí pra galera ver. Mas o que eu quero, antes de falar dos patrocinadores rapidinho e tudo mais, é te agradecer, né? Porque a pauta do nosso primeiro episódio foi generosidade. Você foi muito generoso comigo. E mais uma vez você tá sendo, eu sei da tua agenda, eu sei da correria. Eu sei como a gente que é empreendedor, como que é. E, pô, abrir mão pra estar aqui, eu sei que você tem que abrir mão de um monte de coisa. Honra. Então, obrigado. É uma honra. Obrigado de verdade. É um prazer. Júnior Nunes Convida, comemorando um ano em grande estilo, como Neto Pousa. E o que eu quero dizer pra você já de antemão, a primeira coisa é o seguinte: entra aí e, por favor, ativa o sininho. É importantíssimo ativar o sininho. Se você não é seguidor não, é linguagem de Instagram, né? Se você não é um inscrito do nosso canal, então vai lá e se inscreve no nosso canal. E eu sempre gosto de dizer para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, segue a gente nas redes sociais, vai colocar aí para você, vai aparecer bonitinho aí a minha rede social, o meu Instagram, tudo mais. Mas eu quero dizer pra você que uma coisa que eu tenho muita certeza é que, primeiro, fique até o final desse episódio de podcast. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza... Esse cara é bom demais, ele acabou de colocar na tela o que eu pedi. A Arthur é sensacional. Olha só. Uma coisa que eu tenho certeza é que esse episódio, ele vai fazer sentido pra você em vários aspectos diferentes da sua vida. Tá? E se ele não impactar a sua vida em uma única coisa, você pode depois me chamar e me mandar um recado inbox, porque eu tenho certeza que esse episódio vai te trazer vários insights, vai te trazer várias viradas de chave na sua vida. Então aproveita e curte esse momento. Júnior, mas quanto tempo vai levar? O tempo que levar vai te agregar. Isso, se não acontecer, pode me chamar depois, tá bom? E pra gente pagar as contas da lojinha aqui rapidinho, antes que a minha produtora, que é a mais linda do Brasil, me pegue pela orelha, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Então, eu sempre gosto de falar primeiramente do nosso Tóquio Sushi Lounge, nosso patrocinador com o melhor sushi do Brasil, lá em Porto Alegre. Deixar isso claro, lá em Porto Alegre, você que é de Porto Alegre, procura o Tóquio Sushi Lounge, porque ele é o melhor do Brasil. A Canunes Assessoria, se você está querendo fazer um grande evento, um evento corporativo, organizar o seu evento, lançamento do seu livro, ou a sua empresa corporativa, casamento, chama a Carla Nunes, da Canunes Assessoria, que ela vai te assessorar e vai fazer seu evento um sucesso. E também o nosso Japa Açaí. Eu falei do primeiro açaí de Porto Alegre. Agora eu vou falar do melhor açaí e do melhor japonês de Santos, que é o do Japa Açaí. Então, chama lá o Japa Açaí, o melhor hambúrguer, tá? Tem hambúrguer lá no Japa Açaí e na minha opinião, o melhor de Santos, com certeza. Chama o Japa Açaí. Esses são os nossos patrocinadores. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão com a gente, todos, há mais de um ano, comemorando com a gente um ano de Júnior Nunes Convida. Obrigado, galera. Tamo muito junto. E vamos ao que interessa, né? E o que interessa aqui hoje é a oportunidade de eu ter o Neto Pousa aqui com a gente, cara. Meu irmão. Que prazerzaço de ter você com a gente. Neto, eu queria começar... É lógico que
as pessoas já assistiram, né, o seu primeiro episódio. Aliás, você depois volta lá, assiste, se não assistiu ainda, o nosso primeiro episódio. E eu acho que o gostoso desse papo, né, é da gente estar aqui de novo comemorando esse 1 ano e o início do nosso podcast, é a gente contar... em que momento nós estávamos, né? Em que momento você estava lá e o que aconteceu de lá para cá, sabe? Qual era o teu momento há 1 ano atrás, as decisões, o que você queria conquistar, que de repente conquistou. Porque o que eu gosto de sempre deixar claro para as pessoas que estão assistindo a gente, a função do Júnior Nunes Convida, Neto, é impactar a vida das pessoas. Perfeito. Tem muita gente que não tem condição de fazer um curso, de fazer alguma coisa. Cara, aqui ela tem acesso à informação e a primeira pessoa para dizer que isso que eu tô falando para vocês é o que eu acredito. A primeira pessoa que tá disposta a aprender sou eu. Tá aqui meu caderninho, porque eu quero anotar as dicas. Aliás, pega aí. Nossa, as dicas andar com desse. As dicas de alguém que tem resultado, as dicas de alguém que tem sucesso, alguém que eu vi construir, estou vendo construir e crescer. Então, o que eu acho legal da gente começar o papo é de 1 ano para cá, né? A gente está começando um novo ano, embora as pessoas vão assistir isso o ano inteiro. O que mudou, né? O que aconteceu? Cara, Junião, assim, foi um ano extremamente desafiador, 2023, mas naquele primeiro episódio, até volto a falar, confirmar o que ele tá falando, volte lá e assista, porque a gente compartilha muito da história, né? Então, naquele ano, minha mentalidade tava, eu preciso levar a educação financeira para o maior número de pessoas possíveis, ok? Mas ainda era um neto dentro de casa, com um computador, uma câmera e alguém do outro lado ali, através de alguma mentoria. Tinha feito alguns lançamentos, né, de produtos, de infoprodutos, mas eu senti muita necessidade, ao longo do processo de 2023, de se aproximar mais das pessoas. Então, foi o momento que eu falei assim, cara, como eu posso fazer isso? Como eu posso elevar o nome da empresa? Como eu posso levar o... Tanto que, na época, isso é um negócio bom de compartilhar, o nome da empresa se chamava Big Mind. Eu lembro. Que era o Big Mind, que era a empresa que eu tinha até 2023. Desde 2019 a 2023. Em 2023, como eu quis fazer essa virada de chave, algo extremamente novo, eu olhei o meu patrimônio físico, olhei tudo que eu tinha, eu falei, cara, calma aí. Eu tenho que ter coragem se eu acredito 100% nisso. Se eu sei que o meu negócio gera transformação, eu preciso colocar o meu peito para jogo. Eu preciso estar em campo. Não ser um general dentro do quartel, mas ser um general de campo. E aí, como eu acredito muito nisso, então continuei fazendo as palestras até o ponto que eu olhei o valor e eu falei, cara, agora eu consigo montar um escritório. Só que no escritório, eu confesso, na jornada, que eu me senti um pouco perdido, porque a ideia do escritório, quando eu vi ele todo montado, era porque simplesmente, por eu trabalhar muito sozinho, eu queria que outras pessoas estivessem comigo. E como se fosse um coworking, sabe? Tipo, todo mundo pode ir lá, vai falar de mercado financeiro, a gente faz um planejamento financeiro e tá tudo bem. Até o dia que eu entrei lá no escritório. Quando eu olhei tudo pronto, tal, não sei o que, antes da inauguração, eu fiz uma oração lá dentro. E aí Deus falou fortíssimo, assim. E de todas as pessoas que entravam, a frase era a mesma. Esse lugar é o lugar onde várias vidas vão ser transformadas. E eu pensei, então isso daqui não pode ser um coworking. Porque um coworking entra um empresário, um empreendedor ou alguém, um representante comercial que ele vai trabalhar em prol de algo que ele já acredita. Mas para gerar transformação, essa pessoa ela tem que entrar lá e eu conseguir, com a habilidade que Deus me deu e com o conhecimento que hoje eu tenho, gerar essa transformação. Então não é um lugar que você aluga para estar. Perfeito. Não, é um lugar que você entra para ser transformado. Esse é o ponto que aí, na hora, isso me deu um choque tão grande. E aí um primo meu, o Cláudio, vamos até mandar um abraço pra ele, ele entrou lá no escritório também. Ele falou, pra nós, hein, Cláudio? E aí ele entrou lá no escritório, ele falou, posso fazer uma oração aqui? Eu falei, pode. Quando ele começou a fazer oração, tal, não sei o que, Deus usou ele. Ele falou assim, Neto, esse lugar aqui é de oração. Entrou um outro pastor, posso fazer uma oração aqui? Pode. A mesma coisa, a mesma coisa. Eu fiquei olhando e falei assim, cara, não dá pra ser o que eu quero. O primeiro propósito era transformar vidas. Por que eu querendo transformar num coworking? Porque eu quero dinheiro mais rápido? Então tá errado o meu propósito. A promessa que eu fiz não foi sobre um coworking. A promessa que eu fiz foi sobre transformação. E aí foi nesse ponto que aí nós tivemos a inauguração do escritório. Cara, assim, um lugar... Pra mim, eu falo que... Lógico, né? Tem a casa de Deus, tem a minha casa e tem o escritório. Mas é um lugar que eu tenho um carinho infinito. Eu amo estar lá, eu gosto de estar lá. Só que ainda era só o Neto. E eu precisava de outras pessoas pra trabalhar comigo. Porém, só tem um detalhe. O planejamento financeiro, porque eu, como um planejador financeiro, entendo todas as minhas receitas.
Eu falei, cara, com o que eu faço hoje, sustentar esse escritório, eu faço operações na Bolsa de Valores, eu não tenho como contratar pessoas para acreditar nisso. Eu não tenho como contratar pessoas para fazer o que eu quero que faça, que é simplesmente ajudar outras pessoas a saírem de uma situação de endividamento ou de uma falta de planejamento. Mas, como não fui eu que montei tudo e tudo foi ele que me deu lá de cima, eu comecei a falar, então vamos fazer um sistema de comissão. Vamos fazer um sistema que as pessoas, conforme eu tenho uma imagem hoje nas redes sociais e as palestras que eu faço, essas pessoas querem fazer uma mentoria, mas eu estava com a minha agenda 100% lotada. Então o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou começar a repassar para os estrategistas. Só que só tem um detalhe. Não existe uma profissão chamada... Não existe um curso para estrategista. Não existe algo que você fala assim, eu vou fazer numa faculdade... É porque, assim, a pessoa não tem onde ela... aprender sobre. Né? Foi um espaço do mercado. E aí eu olhei e falei, cara, será que... Aí é o segredo, um espaço no mercado. Exato, foi um gap muito grande que eu achei. E eu falei assim, será que eu consigo transmitir isso? Não pela minha falta de capacidade ou medindo isso, mas para saber se as pessoas comprariam o meu propósito. E aí foi quando eu chamei o primeiro... E aí treinei o primeiro mês inteiro, aí entrou 2, 3, 4. E aí eu comecei a entender que eu colocava a minha cara na internet, falava sobre um planejamento financeiro. E aí tem um detalhe, existe a mensalidade. Vou dar um exemplo, você vai pagar R$250 por mês para ter um estrategista financeiro todos os meses com você, te estruturando financeiramente. E se você não terminar com dinheiro, você não paga nada por isso. A gente garante isso para você e até hoje a gente nunca devolveu de ninguém. Isso é um lado bom. E o que eu fiz? Eu falei, cara, pra que ninguém faça mais comigo, eu preciso aumentar o meu ticket. Aí coloquei o ticket lá em R$750. Daqui a pouco, quando eu vi começando a entrar pessoas falando, não, mas eu quero fazer com o Neto. Eu falei, não, mas não quero fazer mais, eu quero passar pros estrategistas, porque eu preciso que eles criem essa identidade, para que eu confie que a empresa vai circular. E aí foi quando o ponto que começou um estrategista, falou assim, fechei uma avaliação, fechei uma mentoria, o outro. E hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe com um gerente comercial, nós temos um gerente tanto do escritório, do escritório físico, nós temos 12 pessoas junto com a gente. Então é um time muito forte de estrategistas, onde todas as segundas-feiras, eu ou algum especialista, inclusive o convite está feito para você também, nós pegamos todos eles em concentração e falamos sobre mentalidade. Por que, Neto, você não fala sobre dinheiro? Porque todo dinheiro ele é uma gestão de emoção. De uma maneira simples, para vocês que estão escutando. Se você pensar agora, pensa que você está em casa agora assistindo esse vídeo, no que você está fazendo, e que eu depositei na sua conta agora R$100 mil no Pix. Que sensação você vai ter? Pensa nessa sensação. Pegando o seu celular agora e aparecer Pix recebido de R$100 mil. Sensação de alegria, prazer, que da hora. Vou me livrar de muita coisa, outra vez vou comprar o que eu queira. Mas agora pensa ao contrário. Você recebendo um documento de um processo judicial onde você tem que pagar R$100 mil. Seu sentimento vai lá embaixo. Como que a gente deixa um produto chamado dinheiro ter um domínio tão grande sobre as nossas emoções? Por isso que eu trabalho muito a mentalidade hoje lá no escritório. Cara, e hoje, inclusive hoje de manhã, eu estava fazendo a mentoria com o Joel, e uma das coisas que a gente estava falando, que ele estava falando, e depois eu acabei debatendo com o pessoal no grupo sobre gestão emocional. É a coisa mais importante da atualidade. Não existe nada mais importante do que a gestão emocional. Você não consegue fazer absolutamente nada, ou você pode fazer tudo errado, ou você pode fazer tudo mais ou menos, ou você... Cara, tudo tá ligado à tua condição emocional. Tudo tá... Então, e acontece que, principalmente as pessoas que têm preconceito sobre o lance do mindset, a palavra da moda, tal, as pessoas têm muito preconceito sobre... e tem realmente muito coach, tem muita encheção de saco também, na verdade. Sim. Tem bons coaches, tá? Nada sobre isso, mas tem muita encheção de linguiça que acaba, às vezes, trazendo uma informação deturbada para as pessoas, e as pessoas deixam de ter algo que vai mudar a vida delas para sempre e que é fundamental para que ela seja bem-sucedida ou para que ela seja uma ferrada também. Ela tem que entender, você que está assistindo a gente, você precisa entender uma coisa. Você tem que ter uma gestão emocional. Isso aí é para todo mundo. É para todo mundo. E isso acaba que as pessoas não dão o devido valor à gestão das emoções. Cara, e absolutamente tudo depende disso aqui. Tudo. O estado mental, eu comento muito isso com eles, né? Nossa sociedade,
A gente também, da onde a gente veio, nós fomos condicionados a uma direção. Você vai fazer isso, você vai receber isso, e a sua vida acaba fazendo a mesma coisa. Lá, sai, tudo... E a grande real é, por que que talvez o Júnior esteja numa situação diferente de muitos amigos dele da época? Por que o Neto está assim? Porque nós entendemos o nosso mental. Nós entendemos o que até onde nós poderíamos ser. Ontem, eu tava conversando com uma menina, e ela falou assim, ela tem 35 anos. E ela me comentou assim, Neto, deixa eu te falar uma coisa. Eu até gostaria de poder trabalhar com vocês, mas eu tenho muito medo. Aí eu falei pra ela duas coisas. Lógico que nós temos histórias diferentes, mas você já pensou se eu tivesse medo? Aí eu falei assim, mas olha pra mim agora, eu tenho 32. Eu, Neto, tenho 32. Eu tenho uma filha, tenho uma esposa, tenho uma família. Você acha que eu não tenho medo? Eu também tenho. A diferença hoje é com o que eu fiz em relação à minha coragem por tanto de conteúdo como o seu, como de diversos especialistas que a gente vai absorvendo e vai nos tornando cada vez mais forte para que esse medo, ele vai sempre existir, ele vai estar sempre no cantinho dele. Mas ou você deixa ele dominar a sua coragem, ou você pega a sua coragem e domina o seu medo. Exatamente isso. E uma coisa legal que eu escutei sobre isso, alguém me questionou sobre isso, sobre uma mentorada minha, na verdade não foi questionamento, ela fez um comentário, ela falou assim, Júnior, como é que você consegue passar as coisas para mim com tanta certeza? Aí eu falei, eu faço isso há 25 anos. Só que eu não faço isso há 25 anos como muitas pessoas fazem as coisas. Eu faço isso e... Não. Eu acordo às 5 horas da manhã, como eu estou fazendo nesse processo agora para estudar. Eu leio, eu faço pelo menos um curso novo por mês. Tudo que eu falo eu já passei, eu já vivi, eu já arrisquei, eu já tentei. Então, assim, eu tenho uma construção que me dá a certeza para eu poder te falar com convicção. Então, assim... Júnior, você tem medo em algumas coisas, eu tenho insegurança em algumas coisas, mas o preço que eu paguei, o tanto que eu me dediquei para ser quem eu sou, me dá essa condição de entendimento para que eu te fale com certeza. Por quê? E qual que é? Aí vem a cabeça. Porque a minha mentalidade entende, por tudo que eu já passei, que aquilo ali, se eu colocar energia, vai dar certo. Exato. Então, a força vem da nossa cabeça, o entendimento vem da nossa cabeça. Só um exemplo que você falou que eu achei sensacional, e para trazer uma reflexão para quem está assistindo a gente, que é a questão da percepção. E aí tem a ver com o nosso comportamento mental. E como a nossa mente ela leva situações iguais com resultados completamente diferentes. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu ouvi e achei extraordinário e queria convidar o Neto e vocês a refletir sobre isso. Digamos que eu sou um bilionário, ok? E eu percebi que você tá chateado hoje. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou depositar R$1 milhão na tua conta. Agora, nesse momento, 1 milhão, Netão, entrando aí, tá? Tu olha lá, tu vê aquele monte de zerinho. Qual que é o que eu ia comprar. Qual que é o sentimento? Faz, de extrema alegria. Qual que é o sentimento que você tem? É de muita alegria? Não é um sentimento, cara... Leve, né? Não dá uma tranquilidade. Nesse momento, você não sente uma tranquilidade? Tipo assim, acabou. 1 milhão, tô suave. Já não dá um sentimento de tranquilidade? Ok. E o que eu te quero trazer a refletir? Pô, legal. Agora vamos mudar o cenário? Bacana. Você tá feliz com 1 milhão? Tá feliz? Todo mundo feliz com 1 milhão? Feliz? Ok. Então vamos mudar um pouquinho esse cenário, trazer um cenário diferente, tá? Agora você acordou no dia seguinte... E eu vou depositar para você 10 milhões. É um sentimento melhor ainda? Muito, ok, sensacional. Muito. Só que é o seguinte, Neto. Para você receber esses 10 milhões, você tem que me dar a sua vida. Vale os 10 milhões? Não. Vale os 10 milhões? Vale os 10 milhões? Não vale, né? Não vale. A nossa vida não vale 10 milhões, né? Não vale. Então olha que loucura. Se a gente fica muito feliz e grato porque a gente ganhou 1 milhão ou 10 milhões, por que a gente não troca a nossa vida por 10 milhões? E aí, por que então, se a nossa vida vale mais que 10 milhões, Neto, por que a gente não tem a capacidade de acordar e agradecer? Exato. Por que a gente não tem a capacidade de parar um pouquinho e olhar ali alguém que está tendo sucesso e comemorar por ela e ser grato nos pequenos e mínimos detalhes? E por que eu não posso parar um pouquinho e aproveitar esse presente que vale mais de 10 milhões? Pô, minha vida vale mais de 10 milhões e o que eu estou fazendo com ela?
Sacou, Neto? Pra mim foi essa sacada. O que a gente tá fazendo? O que a gente tá fazendo com essa parada que vale mais de 10 milhões? Vale muito mais que 10 milhões. E se vale, por que a gente não tá dando o devido valor a isso? E cuidar da nossa mente é simplesmente dar valor àquilo que Deus deu pra gente, que é a vida. Perfeito. A gente, as pessoas, eu me incluo nisso, a gente tá desperdiçando a vida, Neto. Sabe por quê? Eu não vou estudar agora. Eu não vou fazer gestão com o Neto. Eu não vou fechar uma mentoria com o Júnior. Eu não vou... Eu não. Ah, eu tô cansado. Eu tô esperando o final de semana. A gente tá dando não para algo mais especial que Deus deu pra gente, que é a vida. Verdade, faz total sentido. Você entendeu? Então, assim, a gente tá se aproximando da morte. É. Porque a gente tá falando não do que a gente tem que fazer hoje. E cada vez que a gente tá falando não, cara, a gente tá se afastando da vida e indo pra morte. A gente tá indo, sabe, adiando, deixando pra depois. Total. E essa é uma reflexão que tem muito a ver com o que você tá falando, porque a gente precisa entender, e o que traz isso pra gente, esse entendimento do valor da vida, é a gestão emocional. Total. E esse ponto que você falou, eu achei muito legal. Isso é na verdade, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês que estão assistindo aí. Pra mim, a aula eu tinha que estar com o meu caderno aqui anotando, que essa eu não vou esquecer mais. Porque isso é extremamente importante. Se você fizer uma reflexão sobre isso, sobre o valor que você tá dando sobre a sua vida. Mas calma aí, se você não dá valor a ela, se você não tá cuidando do jeito que tem que ser, se você não cuida da sua saúde do jeito que tem que ser, se você não cuida do seu relacionamento como tem que ser, se você não cuida do seu financeiro como tem que ser, uai, você tá fazendo o que esse produto de acima de 10 milhões de reais você não trocou? Exato. Não faz sentido. E eu tive uma reunião na segunda-feira e eu falei assim pra galera, que é uma coisa que eu vou carregar comigo nesse ano de 2024. Eu vou ser responsável por cada segundo desse ano. Não é pelos dias, não. Eu vou ser responsável pelos segundos. Pelo que eu falo, pelo que eu faço. Se eu vou entregar muito mais sorriso do que muito mais palavras de tristeza. O que eu quero entregar? Porque a grande real da vida é que você recebe tudo aquilo que você dá. Então, talvez, na lei da semeadura ali, você pode estar não recebendo aquilo que você quer porque você não está entregando o sorriso que você precisava entregar. Você não está entregando o abraço que você precisava entregar. Exato. Você não está abaixando a porta, o vidro, para cumprimentar aquele porteiro que todo dia está lá para abrir o portão para você. E outra, se você chega um pouquinho atrasado, ou se você chega adiantado em casa e ele não abre o portão no seu tempo, você fica buzinando, roncando o cara. Cadê o porteiro desse prédio? Só que é o seguinte, esse prédio talvez seja aquele prédio do sonho que você falou, eu sonho um dia morar, e você está reclamando da portaria. Exatamente. Porque você não é gentil com isso. Então, repara como o emocional, né? Por mais que eu seja um educador financeiro, mas a gente tá tocando muito nessa parte, porque é o que caminha o dinheiro, é esse daí. Sem dúvida. Repara só a importância do ciclo de detalhes. Por isso que quando eu falei, esse ano eu vou ser responsável pelos meus segundos, é porque se eu falar assim, eu sou responsável pelos dias, eu deixei alguma coisa passar. Se eu sou responsável pelos meus meses, eu deixei alguns dias. E o que a gente consegue ver num cronômetro? Talvez os milésimos de segundo seja muito difícil a percepção, mas dos segundos é perceptível. É isso, cara. Então eu vou ser responsável por cada segundo esse ano. E aí essa ponta pra mim é fundamental porque cada segundo pra mim é uma pecinha de um mosaico que vocês vão ver essa imagem, assim como em 2023 nós dois estávamos com as pecinhas e as pessoas estão vendo essa imagem hoje. Só que eu tenho uma cobrança interna, assim como eu sei que você também tem, e porque nós sabemos aonde nós podemos chegar. Exato. Então se eu não mensurar qual é o caminho que eu vou determinar nos meus próximos segundos agora, eu não posso escolher o resultado lá da frente. É isso. E cara, quantos insights, né? Essa sobre os segundos já tá anotado aqui. E olha que coisa interessante que o Abílio Anderson, né, que foi um cara que fui gravar o podcast dele, que é um grande líder, um cara incrível lá de Porto Alegre. Ele falou algo que isso ficou gravado na minha cabeça. E é uma coisa tão simples, né? A gente, Neto, a gente quer muito que as pessoas... A gente quer ser aceito, as pessoas querem ser aceitas. E aí tem gente que reclama porque as pessoas não entram na rede social, não curtem os seus vídeos, suas postagens, que, as pessoas não entram lá e não elogiam, não fazem isso, não fazem aquilo. A grande pergunta é, você faz isso?
Você entra lá, você comemora as vitórias dos outros. Você entra lá e curte o perfil das pessoas. Você vai lá e deixa uma mensagem positiva. Então, assim, como é que você pode exigir das pessoas uma coisa que você não faz? A Bíblia diz isso, começar em mim. É isso. Então, as atitudes ok, elas têm que começar com a gente. Para eu querer que o outro faça alguma coisa, primeiro eu tenho que fazer, irmão. Então, assim, eu acordo 5 horas, nesse momento eu tô acordando 5 horas da manhã para fazer o meu planejamento, porque a minha mentoria com o Joel é às 6. Só que meu treino é às 7. Então, assim, eu tô numa rotina de exemplo pra mim. Eu não faço isso pra ninguém. É que eu tenho que ser exemplo pra mim. Eu, antes de chegar e mentorar alguém, como eu faço logo depois, começo as minhas mentorias, primeiro eu tenho que fazer. Eu tenho que ser um exemplo. E o que acontece é que a gente, às vezes, está querendo do outro aquilo que nós não fazemos. Cara, assim, é sensacional. Eu tenho muito essa visão, assim, sobre a entrega, né? Hoje, antigamente, né, um neto de 3, 4 anos atrás, eu tinha uma vertente que, assim, tudo eu terceirizava, né? Então, mas o fulano de tal não comentou, porque ele é assim, ele faz assado. E de setembro do ano passado pra cá, eu comecei a analisar friamente sobre as relações entre família, amigos. Sim. E eu comecei a falar assim, calma aí, eu tenho controle sobre o comentário daquele fulano de tal? Eu tenho controle sobre o compartilhamento? Eu gostaria que ele fizesse, mas eu não tenho controle. Exato. Então eu não posso me martirizar disso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, o que eu tenho feito por essas pessoas para eu merecer isso aí? Isso aí. Então, e tudo é uma questão muito de entrega, né? Eu fiz o treinamento com o Wendel Carvalho também, e lá ele fala muito, né? Enriquece quem ajuda mais pessoas. E eu tenho levado isso muito. O segredo é em servir. A gente foi abrir um processo seletivo para entrar novos estrategistas lá na NP, né? E aí, uma pessoa me fez uma pergunta assim, na primeira, e aí, tudo bem e tal? Quanto que eu vou ganhar por mês? Aí eu olhei... Eu fiquei pensando, eu falei, será que eu já peço pra levantar agora ou é daqui a pouco? Aí eu falei, cara, eu vou falar a verdade pra você. Você fez a pior pergunta. Ou você fez, talvez não seja a pior pergunta, que não existe uma pergunta ruim, né? Mas na grande real, você fez a pergunta pro cara errado sobre isso. Porque eu levei tempo pra ganhar dinheiro. Eu ralei muito pra ganhar dinheiro. E a primeira pergunta que você quer fazer é essa. É simples, não tem problema. Mas existem várias empresas que você vai trabalhar durante 30 a 35 anos fazendo a mesma coisa que você pode fazer essa pergunta. Existem muito mais empresas assim do que com o perfil da minha. Mas a grande real é, aqui a sua pergunta deveria ser outra. O que eu vou fazer aqui que eu posso crescer? O que eu vou fazer aqui que eu vou ser transformado? E muitas pessoas estão em casa hoje infelizes no seu trabalho porque elas estão lá pelo seu salário. Exatamente. E não pela sua transformação. Quando elas entenderem que existe um lugar, ou seja, na minha empresa, na sua, ou até no seu negócio em casa mesmo. Mas quando você entender que parar de cortar de vez essa dependência em uma outra empresa, você vai ver o tamanho que você é, cara. E eu costumo sempre dizer, Neto, que você é o dono da sua própria empresa. Mas eu tô aqui trabalhando pro Neto. Cara, dá o teu melhor na empresa do Neto. Arrebente na empresa do Neto, ao ponto do Neto virar pra você e falar assim, cara, você tem que ser meu sócio. Você entendeu? Então, assim, aí se o Neto não fizesse, se o Júnior não fizesse reconhecimento, alguém vai fazer. E assim, a vida vai te dar esse caminho. A vida vai te dar esse caminho. Esse cara é muito bom. É isso aí. E aí ele vai acontecer. As pessoas, às vezes, falam, poxa, mas eu não sou empresário, eu não sou empreendedor. Você é a sua própria empresa. Se você for muito bom onde você estiver, o resultado ele vai acontecer. Você vai ser luz. Exatamente. Vai ser luz. E o dinheiro é consequência. E pesa, né? Quando a gente fala. Dinheiro é consequência. Não, então quer dizer que você tá falando pra eu trabalhar de graça pra você? Cara, mas calma aí, o que você fez? O que você me provou? Se tudo é uma troca, você não me entregou nada antes de receber. Exatamente. E a primeira pergunta que você quer me fazer é quanto você vai ganhar aqui dentro? Você tá procurando um lugar pra mudar de profissão, entende? Então, eu tenho muito, assim... Eu acho que a gente pontuando o primeiro episódio nosso pra cá, eu acredito que, poxa, abrir o escritório é muito legal, ter pessoas trabalhando comigo é muito legal, ver vidas transformadas é muito legal, tive o meu casamento, foi muito legal, conseguir levar meus pais para viajarem de navio é muito legal, mas eu acho que o mais legal é eu conhecer esse neto, que lá em 2023, ele tava sentadinho na cadeira, só assistindo, falando assim, uma hora eu vou aparecer pra esse cara. E aí, a gente, durante esse processo que eu vivi, que por mais que seja de uma ascensão, sim, legal, profissional e tal. Sim, importante. Mas durante uma ascensão existe dor. Eu trago muito um exemplo
de um foguete antes de atravessar a atmosfera. Antes de atravessar a atmosfera, ele treme, ele tira parafuso, ele começa a se desfazer, as pessoas lá dentro ficam totalmente presas com totalmente uma pressão de ar para que ele consiga romper. Exato. Então, hoje talvez você possa ver esse foguete olhando de cima, né, fora, olhando o planeta de cima, legal. Mas a grande real é, eu passei essa exaustão. E isso me fez chegar nesse Neto, que é uma versão atualizada. A gente sempre brinca quando pergunta pra alguém, fala assim, o que você perguntaria pro Júnior de 18 anos? Eu tô com 32, mas se eu pudesse, eu perguntaria pro Neto de janeiro, quando eu tava nesse programa. Você acreditaria nesse cara aí? Quanto você evoluiu, Netão? Fala aí. Você gostou daquele primeiro episódio? Se o Júnior encontrasse lá aquele Júnior de 2023, do dia que a gente tava no primeiro episódio, e perguntasse, e aí, Júnior, tu gostou do que aconteceu? Qual resposta você daria? Loucura! Loucura, surreal. E é legal trazer essa reflexão, Neto, porque nós vivemos um processo muito parecido, eu acredito. Sim. Né? Porque eu não tinha meu livro ainda, não tinha meu primeiro, eu tô lançando meu segundo livro agora. Ai, que da hora, cara. Né? Então, assim, eu tava formulando, não tinha mentoria ainda, eu tava formulando a mentoria. Tudo era um teste, tudo era possibilidade. Cara, e um ano depois, tudo ser realidade, né? Eu palestrei em todos os estados brasileiros nesse último ano. Hora, cara. Né? Eu comecei um negócio novo. A gente tá numa agência agora, a número 1 do Brasil, dos palestrantes. Tanta coisa legal aconteceu. E outra, e a consistência. E o número de mentorados. Mas assim, isso é tudo muito secundário. Quando a gente lembra do momento que a gente estava de insegurança, de incerteza, desejo. Sim. Né? Você vai ver o nosso olho brilhando lá, não, e tal. Mas eram desejos. Sabe assim, tinha um monte de realizações que estavam ali que, cara, será que muita gente deve ter escutado e falar, pô, mas esse cara não vai vingar, não vai acontecer. Então, é um sentimento de orgulho. Mas o que fica para você que está assistindo essas coisas aconteceram porque, primeiro, a gente tinha um objetivo claro, definido, do que nós queríamos, mas o principal é tirar a bunda da cadeira, irmão. O principal é se mobilizar, se mexer, é a zona do incômodo, é as críticas, é essa coisa que é onde as pessoas não suportam e desistem nesse momento de embate. A gente teve muito embate, teve muita descrença, guerra, né? Muita gente dizendo muita coisa, mas eu aprendi a não ligar para a opinião dos outros. Nossa, total. Porque, Netão, vou começar um relacionamento. Você tá maluco, cara. Não vai dar certo, não. Não, tô sozinho. Você é da bagunça. Não, vou treinar. Não, eu tô gordo. Não, cara, você tá muito acima do peso. Não, eu tô magro. Não, você tá doente. As pessoas sempre vão reclamar e vão questionar o jeito que você tá, sendo bom ou ruim, porque esse bom ou ruim não é na tua visão, é na visão de alguém. De alguém, cara. E o que a gente precisa entender é qual é a tua visão. O que isso vai gerar de benefício pra você. E uma outra coisa legal de citar nesse momento que mudou muito o meu game sobre essa coisa da perspectiva do outro, do que a pessoa acha, do que o outro tá pensando da gente, foi quando eu perdi meu pai, cara, minha mãe. Eu perdi minha mãe primeiro, ia pelo momento da vida, e depois eu perdi meu pai, e eu falava isso com uma mentorada. Foi o momento que eu olhei e falei assim, olhei pro lado no enterro do meu pai, e eu vi um monte de gente, tipo assim, dando risada, vivendo outras coisas e tipo... E eu fiquei bravo, irmão. Eu falei, cara, meu pai morreu, meu irmão. Tipo assim, eu não tenho mais... Não tenho mais pra quem recorrer. Quando tu perde o pai e a mãe, e tu é um cara muito família, e eu admiro muito esse teu lado, quando tu a pior coisa da tua vida é tu perder os teus pais. E aí, porque tu tem o sentimento de, pô... Tô sozinho, e agora, irmão. Né? Tô sozinho. O qual de quem que eu vou deitar? Sacou? É difícil falar isso. Mas eu vi pessoas ali vivendo a vida normal. Porque para aquelas pessoas, aquilo não fazia... O pior dia da minha vida, para aquelas pessoas não fazia a menor diferença. E assim, e tudo bem, porque não é pai delas, é meu pai. Exato. E aí nesse dia, Neto, eu entendi que era eu por eu mesmo, irmão. E que a vida somos nós por nós mesmos e acabou. É isso, cara. E aí eu entendi que começou, a vida adulta começou. Ser adulto é entender que é com a gente, que a responsabilidade é nossa, que não vai ter mimimi. Eu fiz uma postagem esses dias que rolou algumas coisas interessantes, porque vem desse assunto, que é uma coisa que o Joel repete muito, né? Que ele fala assim, cara, a vida não é justa.
ninguém te deve nada. É verdade. E você é adulto. A vida não é justa, você é adulto e ninguém te deve nada. E aí eu falei, cara, que interessante isso, porque quando a gente entende isso, a vida não é justa, eu sou preto, ok? Amo isso. Existe preconceito com cara preto no Brasil? Existe muito. Existe pra cacete, Existe ok? muito. Eu posso mudar isto? Tá no meu controle mudar isso? Não. Não, cara. Então, tipo assim, o que vai adiantar eu ficar chorando as pitangas? Eu sou adulto, como é que eu vou lidar? Existe o racismo? Existe. E vai continuar existindo. Ponto. Eu não vou mudar isso. Lógico que eu posso trazer conteúdos, coisas interessantes sobre isso, eu gosto de falar sobre isso, mas eu não vou mudar isso. O que tá no meu controle? Como adulto, entender que eu não posso mudar isso. Agora eu posso mudar a mim mesmo. Isso tá no meu controle. Perfeito. Então, isso é ser adulto. É entender que assim, peraí, tem isso daí? Tem. Ah, beleza. Vai continuar tendo? Vai continuar tendo. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso ser monstro. Ser adulto e falar assim, cara, então eu vou ser o negrão mais bem sucedido do planeta para as pessoas me respeitarem pelo que eu decidi ser. Isso, agora, o racismo vai continuar, independente disso. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque, de fato, e isso é importante você que tá vendo a gente entender, a vida ela não é justa. Não é. Entendeu? E aí, quando a gente fala que a gente é adulto, que eu acho importante a gente entender nosso papel como adulto, vem esse lance que a gente espera que as pessoas se preocupem com a gente, sabe? Assim, ninguém te deve nada, é pra entender que, tipo assim, cara, ninguém tem obrigação de te dar nada, irmão. É você que tem que ir lá e tem que construir. Por isso que é um CPF só. Exatamente, por isso que é salvação individual, irmão. Por isso você que é entendeu? salvação individual. Então, assim, a gente tem que fazer o que tem que ser feito e fim. Sem mimimi. Hoje é muita história. É muito, sabe assim, a vida adulta. Neto, É vamos lá. muito, irmão. Se você tratar o dinheiro como criança, acontece o quê? Vai ficar vazio. Se você tratar Vai o teu embora. relacionamento como criança, Vai acontece embora. o quê? Acabou, não dá pra gente tratar as coisas como infantil. Se tu chegar pra um funcionário teu e falar assim, cara, tem que fazer isso aqui, é a vida adulta, irmão, tem que fazer, você é pago pra isso. Então é importante quem tá vendo a gente entender que esse comportamento de adulto tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Não, e assim, é muito importante as pessoas entenderem a interpretação de tudo isso. Exato. Porque muitas vezes a pessoa vai falar assim, nossa, então quer dizer, esse daí é um lugar que os caras estão conversando porque são dois donos de negócio e tá, eles vão mandar todo mundo. Nada, esquece. Pelo contrário. Muito pelo contrário, porque é o processos. seguinte, se você quer disparar na tua empresa, se você quer disparar no teu negócio, se você quer disparar trabalhando pra alguém, você tem que agir como adulto. Exatamente. Parar de piar que nem criancinha, Exatamente pô. isso, Não dá. Assim, ó, Exatamente. tem um caso muito recente na minha vida de familiar. E tu sabe como é que eu sou com a minha família, assim como eu sei como é que você é com a sua. A gente se dedica ao máximo. A gente não consegue, muitas vezes, a gente fica sem pra dar pra eles. É isso aí. Fato. E na jornada do ano passado, todo mundo viu como é que tava a minha crescente, então eu recebi a mensagem de todos os lugares, me pedindo um dinheiro, um Pix. Achavam que era a carinha de caixa eletrônica que Sim. eu tava, né? Banco 24 horas, tinha que tatuar aqui no meu braço. Aí começou isso aqui, aí eu não sabia dizer não. Eu não sabia dizer não. Eu tava no meio da construção do meu negócio. Sempre ajudei. A primeira vez que eu falei agora não dá, Você não presta. eu virei um monstro. É isso aí. Agora ele tá soberbo, agora acabou pra ele, agora ele não vai falar mais com ninguém. Eu cheguei numa festa de família, nossa, o neto veio, um milagre! Aí você fica assim, caraca, isso. meu irmão, sério mesmo? Tipo, isso. dá vontade de até ir embora, pô. A real é essa. Porque aí eles acabam tirando, sim, o comportamento que tinham no passado da liberdade que tinha. E aí, sim, eles estão colocando essa posição do neto num lugar Exato, diferente. exato. E eu nunca estive diferente. É muito bizarro isso. Só que assim, hoje, de verdade, precisa. Não. Exato. Primeiro é a minha família. É isso aí. Esse é o ponto. Mas é porque as pessoas, elas querem, elas acham que você... e aí é um erro nosso. A gente, para agradar, fala muito sim, muito sim, muito sim. E quando a gente fala um não, na realidade as pessoas, elas não aceitam esse não, né?
E elas acham que é o lance da... Ninguém te deve nada. As pessoas acham que você tem a obrigação de ajudar. Eu não tenho a obrigação de ajudar ninguém. É isso. As únicas pessoas que eu tenho a obrigação de ajudar até um período é minha mulher e meus filhos, cara. E até um período também. Meus filhos, a educação dos meus filhos tô te dando educação, conhecimento, para quando chegar a hora, irmão, vai construir. É isso. Vai viver. Não, e você falou isso, que primeiro, a gente não tem a obrigação de fazer, e nós temos que ser adulto o suficiente também para quando alguém falar não pra gente, a gente falar, tá tudo bem, eu te respeito. Exatamente. Sabe? Porque isso eu tenho trabalhado muito lá em casa. Que eu falo assim, gente, vocês não... E aí é o que você falou mesmo, é por isso que é uma atitude de adulto. A real é essa, né? O Joel tá completamente certo nessa fala dele. Por quê? A grande real é, se fala não pra uma criança, vê o que ela faz. Ela chora, se bate, faz birra. Bate o pezinho no chão. Agora, o marmanjo com 35 anos, 40 anos, tu vai falar não com o cara vai te colocar numa posição de pentelho, que você tá soberbo. Exatamente. Pô, aí é brincadeira. Mas eu vivi isso diversas vezes na minha vida. Justamente por sempre dizer sim. E no momento que eu falei não... esquece. Mas eu aprendi a lidar com isso também, né? Depois de um tempo... eu comecei a tipo, dane-se. Porque antes eu ficava mal, ficava triste, falava, caramba. Só que eu comecei a pensar o seguinte, essas pessoas se importam comigo de verdade, Neto? E quando eu já falei isso antes, qual foi o dia que o meu game virou sobre isso? Foi quando eu percebi quem comemorava as minhas vitórias. Isso é muito importante, legal isso. Tu só vai identificar quem estão os teus amigos de verdade, Neto. Não é quando tu tá mal, porque tem eu que te vê mal e acha até meio legal te... Netão, pô, e tal, tu tá mal, ou não sei o quê. Tem gente que gosta de ver a gente mal. Só que eu entendi que as pessoas que realmente gostavam de mim, nos meus sucessos. E aí eu fui analisar numa situação lá, né, na época lá do João e tal, da Polishop, que eu fiz uma postagem de um vídeo lá, né, na época do 1 milhão e tal. E eu fui ver, Neto... esse dia virou game pra mim. Eu fui ver quem eram as pessoas que estavam lá comemorando comigo. Que da hora. E eu vi que eram pouquíssimas pessoas, assim, cara. E eu vi que as pessoas que me enchiam a paciência, nenhuma delas estava lá. Na real, um amigo, naquela época tinha mais ligação do que hoje, um amigo me ligou e falou, cara, parabéns, que da hora. Cara, mas como assim um amigo de uma galera que te cerca e que tal? Aí tu entendeu que o teu sucesso só é comemorado por quem gosta de você de verdade. Não, e o ponto, resto é só oba-oba. E a grande real é, as pessoas pensam assim, mas o cara não vai se importar. Muitas vezes pensam, não vou nem ligar, porque, obrigado, ele não vai se importar com a ligação, mas a real... Às vezes a gente se encontra numa posição, e eu sempre falo isso muito pros meninos lá no escritório, que por mais que a gente como líder do nosso negócio, nós sempre somos a força, somos a liderança, somos a garra, mas antes de tudo nós somos humanos. Sem dúvida. Nós gostamos de quando você recebe uma mensagem falando assim, cara, deixa eu falar um negócio, você é importante pra mim. Nós gostamos de receber isso. Às vezes pensa assim, ele não vai dar nem valor pra isso. Mas eu tenho uma mentorada, inclusive eu vou mandar um beijo pra ela que ela vai assistir esse episódio, certeza, que é a dona Sueli. Cara, ela começou comigo pra fazer um planejamento financeiro. E na primeira reunião, eu falei pra ela que quando eu tiver um podcast, eu quero ter a oportunidade de trazer ela. Ela deve ter uns 54 anos. E na primeira reunião, a gente conversando. E aí ela assim, eu tenho uma loja de bolo. Eu faço isso. Tenho um faturamento acima de 60 mil. Caramba. Legal pra caramba. Eu falei, poxa, você faz bolo onde? Em casa. Aí eu falei, em casa você fatura tudo isso, né? Bizarro. Então já faz 25 anos. Falei, poxa, que legal, cara, que orgulho de você. Ela falou assim, então aí conversamos, interagimos ali e tal. Até o ponto que ela falou pra mim assim, eu vou descansar agora, porque amanhã, 7 horas da manhã, eu tenho que acordar pra fazer bolo. Aí eu falei, é mesmo? Ela falou assim, eu tenho que fazer 37 bolos amanhã de manhã. Aí eu falei, poxa, Sueli, você é uma mulher extremamente guerreira, né? Pô, que legal conhecer uma mulher assim e tal. Ela falou assim, eu não te contei uma outra coisa. Eu falei, o quê? Aí ela falou assim, eu não tenho a metade de um braço. E levantou, ela não tem a metade de um braço. Nessa hora, eu olhei... Eu quero o contato da Sueli, eu quero convidar a Sueli pra vir aqui. Sueli, você vai vir aqui. Ela vai ficar muito feliz. Ela é um amor. Não, já tá convidada, Sueli. Quero te conhecer. Primeiro que você faz bolo, não posso, mas já gostei de você. E é bala, hein? Não, cara, mas eu quero. O dela é caminhão do Faustão. Já está convidada, Sueli. Você vem no jornalismo convida. E aí, quando ela fez isso aí, eu falei, não sai agora da reunião, não. Eu comecei a chorar. Por quê, cara? Por que você tava com esse sentimento, Neto? Porque eu sou um humano do outro lado.
Eu estava num dia onde eu tinha entregado muito pra muitas pessoas e eu precisava que alguém pudesse me encher. E aquela mulher, como a última reunião dela, do meu dia, dela não, mas era do meu dia, a última reunião, quando ela faz aquilo comigo, ela pega e me abastece inteiro, assim, ó, toma aí, não era isso que tava pedindo? É isso. Então toma. Porque ela me mostrou força, capacidade. E aí você é um menino de 32 anos, você tá cansado por quê, cara? Exato. Você vê que bizarro o tamanho disso. E como é importante isso pra nós, né, Neto? Super. E é legal você falar isso, porque eu acabei de lembrar de ontem, a minha mentorada de Portugal, a Cris, a gente estava fazendo a mentoria e foi um dia cansativo, eu tô com os processos, né? E as minhas mentorias são individuais até esse momento. Eu vou ter que agora abrir em grupo, que eu vou fazer essa mentoria nova. Eu vou ter que abrir em grupos para quem quer se tornar mentor, né? Inclusive pode entrar em contato com a gente. E a Cris falou o seguinte, e aí tu vem naquela loucura, né? E tal. E aí eu falei, eu não lembro qual era o assunto do momento que a gente estava discutindo ali. E ela falou assim, Júnior, eu falei, como é que foi? A gente estava falando da primeira experiência dela com a minha mentoria. E ela falou assim, no primeiro dia da tua mentoria comigo, já valeu tudo. Olha, já valeu muito louco. mais do que eu paguei. Isso é bizarro. Aí eu falei, por quê? E eu conheço ela, né? Eu falei, por quê, Cris? Ela falou assim... Porque você me lembrou de quem eu era. Já era, pô. Já era. Sacou? Olha isso, cara. Ela falou assim, eu perdi a minha identidade, eu não reconhecia mais a mulher que eu era, e na primeira vez que a gente conversou, você me lembrou de quem eu sou. Você me trouxe de volta. Esse tipo de coisa, cara, que você escuta, que a gente escuta, independente do que a gente passou, é nesse momento que a gente fala... É por isso. É por isso. É por essa vida aí. É por isso. E, cara, a gente tá falando totalmente do nosso ramo profissional. Sim. Mas se a gente pegar... Lógico que isso aqui... ninguém tá fazendo um programa evangélico, independente da sua crença, que você acredita ou não. Mas no meu caso, que acredita em Deus, e assim como você também... Mas se a gente for pegar a verdadeira virtude... Vou começar de novo, né? A gente já começou já nosso round de lágrimas, hein, galera? Mas se a gente pegar a principal virtude, que eu acredito que a Bíblia ensina, é sobre esse poder de amar e transformar. É isso. Não é simplesmente o teto da igreja onde você vai, o lugar que você... Não. Mas calma aí, eu te amo ao ponto que eu quero te transformar para uma pessoa melhor. É isso aí. E... todas essas vidas que a gente atende, que você atende, quando a gente vê a transformação, talvez as pessoas possam não entender e falar assim, bom, eu paguei pela mentoria, ele talvez nem me dê atenção, ele não vai olhar esse comentário ou nada disso. Mas não. Pra gente, é o combustível real para que a gente tenha cada vez mais força em fazer mais. Porque existem dias, para nós, humanos, ser humano comum, a gente deita a cabeça no travesseiro e fala assim, será que eu tô no caminho certo? E à medida que eu, pelo menos, faço em casa, quando eu falo isso com a minha esposa, eu falo assim, mas será que a gente tá no caminho certo? Queria tanto uma resposta de Deus. A resposta de Deus que eu quero não é que apareça na minha conta 50 mil. Eu não vou olhar se eu tô no caminho certo pelo meu faturamento. Eu vou olhar se eu tô no caminho certo pela quantidade de pessoas que eu ajudei e transformei. É isso aí. Isso é maravilhoso, né? Eu tenho algumas mentoradas, né? Eu tenho uma mentorada que vai ser convidada no meu podcast também, que é de Porto Alegre. Que da hora, cara. A Sionara, que é uma mulher, mãe, empresária, mas mãe, assim, e a gente começou um processo e agora ela já está mentorando, ela é uma mentora de mulheres. Que da ao longo hora. desse processo. Então é esse tipo de coisa que a gente está aqui para fazer, sabe? E é isso que faz as coisas terem sentido. Eu sempre falo para as pessoas, né, que não é por dinheiro. E eu falo isso com zero prepotência ou arrogância. Hoje eu entrego muito mais do que eu cobro. Muito mais. Infinitamente mais. Mas o principal para nós não é o dinheiro. Tanto que eu não negocio o meu valor. Não negocio o preço. Mas eu negocio. A pessoa pode pagar o jeito que ela quiser. Não me importa como ela vai pagar. O preço é esse. Eu não negocio o valor. Mas ela paga o jeito que ela quiser. Porque eu sei que ela vai ter retorno, que ela vai mudar a vida dela, que ela vai mudar o resultado dela com aquilo ali que a gente está entregando. E como é que você tem tanta certeza? Porque eu sei em quem eu tenho querido. É isso, mano. Sacou? É total isso, cara. Sacou? É isso. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei o que ele me capacitou para fazer e eu sei da minha capacidade. A real é o nosso sócio é maior que qualquer outra coisa. Cara.
É o maior sócio que tem. Exato. Não adianta você querer depois, eu vou arrumar um sócio investidor, é bom isso, é legal. Pô, sócio anjo é bom, é bom. É bom você vender uma fatia, ter uma rodada da tua empresa, é bom. Com certeza. Você fazer dinheiro. Mas a real é, se você não tiver uma sociedade fechada lá em cima... Não adianta. Não adianta, cara. Não adianta. Cara, que da hora. Não, assim. E isso é uma crescente, assim. Pegando... Nesse episódio aqui, né? Que é o nosso episódio 2, praticamente vai ter um dia que a gente vai ter uma linhagem com 12 episódios seguidos. Eu também acredito. Ó, e só uma observação interessante que eu vou lançar aqui para as pessoas antes que eu me esqueça. E aí, para todos os nossos. E aí, vocês que assistem vão ajudar a gente. Eu acho que o Neto já vai levar vantagem nessa. Mas de hoje até o final do ano, eu vou fazer, comemorando esse um ano, a gente vai fazer uma enquete. E essa enquete vai ser por curtidas. Por Galera, me dá uma força aí já, hein? Me dá uma força. Quem tiver o convidado que tiver o maior número de visualização no final do ano, né, vai ganhar um jantar do Júnior Nos Convida especial. Eu quero ir. Então, assim, e vai ser legal porque a gente vai ser a galera que vai curtir os episódios, né? Então, o episódio de maior visualização no final do ano, o convidado vai ganhar um jantar e a gente vai fazer o Júnior Nos Convida especial com esse convidado. Eu quero muito. Gente, me ajude a chegar nesse jantar. É isso que eu preciso. É chegar nesse jantar. Já tá lançado isso aí. O Neto é um dos convidados que tem grandes possibilidades. Eu quero ter essa oportunidade. Mas assim, Netão, tu ia fazer um comentário? Não, então eu ia fazer só, né, refletindo dessa jornada, né? Um dia a gente vai ter vários episódios e tal. Mas a grande real é, se eu pudesse pegar da pergunta que você fez no início do programa hoje, né? E aí, aquele Neto de 2023, a virtude, eu acredito que o maior crescimento foi no meu interior. Esse ano, não sei se vai valer pra você em cada, mas é uma coisa que eu estou fazendo. Eu coloquei um propósito claro, porque a nossa rotina é muito agitada. Então, meio que me afasta de estar em vários lugares que eu gostaria, de fato. Não que você tá indo pra uma praia e você não tá gostando, não. Mas, poxa, de verdade, se você vai estar com a tua filha brincando num parquinho, você vai comparar um lugar com o outro? Não tem como. Não tem como. Então, uma das coisas poxa, eu tinha muita dificuldade em ir à igreja, né? Então, uma das coisas que eu comecei a fazer esse ano, eu separo o meu dia, todas as horas, obviamente, tudo justinho, é bem apertada a agenda, mas 45 minutos por dia, se eu estou numa academia, se eu estou no carro, eu faço questão de ouvir uma pregação e aí eu vou sortindo pastores diferentes para não criar um viés único. E eu coloquei 3 coisas, né? Corpo, alma e mente. Esse é o meu negócio desse ano. Então eu vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha alma, do meu espírito e vou cuidar da minha mente. Por quê? Não adianta nada nós batalharmos pra chegar lá na frente eu tenho que falar sobre isso. E eu ficar totalmente lascado, minha filha louca pra brincar comigo, eu não aguento fazer mais nada. Ou minha mente seja daquelas pessoas que provavelmente vocês em casa já vivenciaram. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, me mandou mensagem, vixe, esse daí é chato pra caramba, não tem nada pra agregar essa pessoa. Eu não quero ser esse cara. Mas Neto, você já tá numa vida que... Não, mas pode acontecer. Exato. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona exatamente como um motor. Se você não trocar o óleo dele na velocidade certa, se você não alimentar ele de maneira correta, se você colocar água de qualquer maneira nele, você pode estufar e ele pode deixar de funcionar. E isso é extremamente ruim pra nossa mentalidade. Então, o que que faz? Cara, lê o livro. Cuida do espiritual ali, ó. Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou tentar correr mais. E outra, não coloque desafio. Então eu vou correr, tem que fazer o quê, né? 10 km? Não. Começa com o teu primeiro. Sente o prazer, sente o cheiro do vento batendo na tua cara, devagarinho. E aí você vai criando consistência, você vai criando o corpo. Com isso, a sua mente vai fortalecendo. Aí você joga conteúdo pra dentro. Quando jogou conteúdo, faz uma mentoria com o Júnior, entende como funciona, jogou conteúdo, espírito tá alimentado, corpo tá alimentado, acabou. Com a mente, já era. Acabou. Explosão. Porque ninguém consegue escalar uma montanha sem dar o primeiro passo. Impossível. Então tudo começa com o primeiro passo, com uma atitude. Isso que você tá falando é uma coisa que eu tinha muita dificuldade de entender. Até o próprio Joel, né? E eu tô falando bastante do Joel porque estou sendo mentorado por ele. Mas eu não entendia o lance dele. Que ele sempre falou que primeiro vem a saúde. Eu falei, não, cara, eu achava isso um absurdo. É bizarro, né? Só que aí, tem, lógico, Deus primeiro e tal, e família e tal. E aí eu comecei a entender, foi quando eu comecei a treinar no processo, ano passado eu perdi 25 quilos. Né? Olha, arrebentou, pô, irado. E agora no final do ano eu tive uma fratura, aí festas, deu uma engordadinha, perdi um pouquinho o foco, mas voltei com tudo e a galera vai ver o que vai acontecer. Mas o que acontece? Eu entendi, Neto, o meu corpo ele é o quê? O que o nosso corpo é? O nosso é templo.
Cara, templo de Deus, meu irmão. Templo do Espírito Santo, tipo assim. Então, tipo assim, a coisa mais importante que eu tenho é o meu corpo. E outra coisa, como é que eu vou cuidar dos meus sem saúde? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Eu construí um patrimônio milionário, bilionário, e eu morro. E o que adianta, cara? Sem saúde não adianta. Nada se constrói sem saúde. Nada. Então a gente tem que priorizar o lance da máscara. O avião tá caindo, vou pôr a máscara do meu filho. Não, é em você. Você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde para que você possa cuidar dos teus. Tanto que se você pensar, eu faço muito, por fazer muito planejamento financeiro, uma realidade muito clara de tudo é... Eu tenho muitos clientes meus que todo mundo paga convênio médico, né? Galera, tudo tá pagando convênio médico aí, que hoje tem preços bem acessíveis pra galera e tudo mais. Legal. E aí você pergunta, quantas vezes você usou no ano? É isso. Aí a pessoa fala assim, cara, eu pago meu convênio R$250. Aí você fala pra pessoa assim, no teu planejamento financeiro não encaixa, tem que tirar. Não, eu não vou tirar não, tu é maluco? Vou tirar o convênio se precisa de alguma coisa. Mas calma aí, você só usa quando se precisa? Você precisa de ficar doente para fazer? Por que você não vai antes e utiliza dessa ferramenta já que você está pagando isso? Faz o negócio dar certo. Utiliza de maneira... Vai lá, pega o nutricionista, vê o que tem. Vê se no teu convênio tem ali o seu dentista para poder ir. Vê se tem um nutricionista. Vê se tem um psicólogo. As pessoas têm vergonha de falar, eu vou num psicólogo. As pessoas têm vergonha de falar, eu tô procurando ajuda. Cara, não tem problema nenhum, sabe por quê? Se você não fizer isso por você, sempre que você olhar, você vai se sentir inferior, porque as pessoas vão falar, olha lá, tá doente. Olha lá, é fraco. Olha lá, não consegue. E aí essas informações vão te empurrar cada vez mais pra um lugar onde você não consegue mais sair. Então, quer se resgatar disso? Fala assim, cara, quer saber? Pensa nisso, você que tá na tua casa agora. Pega o teu celular aí, marca já. O que tá precisando? Precisa de um dentista? Precisa de um nutricionista? Precisa de um psicólogo pra te ajudar a sair dessa situação agora? Cara, do que você precisa? Precisa de um júnior pra te fazer ser um mentor clássico agora? Pra você entender como fazer dinheiro através disso? Porque você tem uma habilidade especial? Por que você não começou a fazer isso ainda? Por que você tá com vergonha de te amar? Para de acreditar no que as pessoas... mas, que nem eu falo, né? Existe a mentalidade, não é do rico financeiro nem do pobre. Existe a mentalidade do rico e a mentalidade do pobre. E uma da coisa da mentalidade do pobre, ele sabe de tudo. Qualquer assunto que você falar pra ele, o cara já resenha. Não, isso eu já ouvi falar, isso daí... A mentalidade do rico não, pô. Busca aprender, olha o que você tá fazendo. Você é um mentor de outras pessoas. Você tá aqui com uma humildade de um caderno, anotando as coisas de um menino de 32 anos. Eu tô aqui aprendendo com você, mesmo tendo mais de 1000 mentorados abaixo. Como que funciona isso? Mas porque a mentalidade do rico é buscar aprender. A mentalidade do pobre... Você pode falar qualquer assunto, tá? Mentalidade do pobre. Sim. Tudo eles sabem. Tudo isso eu já vi. Isso aí não dá certo. Isso daí, esquece. Não, eu vivi uma experiência agora, que a gente tava numa festa de família e uma pessoa falou... A gente tá falando de algumas viagens que nós fizemos, né? Inclusive, chegaram as pessoas que já fizeram algumas dessas viagens com a gente e a gente super feliz ali, falando e tal. E aí a pessoa falou assim, eu não tenho vontade de ir pra fora do Brasil, não acho legal e tal. Eu falei, não é legal ir pra fora do Brasil? Só que eu já tinha entendido. Eu falei, não, realmente não. Cara, porque tem pessoas Deixa assim, né? Exato, porque a gente sabe que, na verdade, é uma pessoa que nunca realmente vai fazer nada, mas por conta dela mesma. Não é nem que ela não tem... Qualquer um pode ir pra qualquer lugar do Brasil. Mas fora do Brasil. Só que a pessoa já tem essa mentalidade de que não é pra ela, que ela não vai fazer. Então, sabe o que ela vai fazer? Ela vai tentar descredibilizar você. Total. Diminuir aquilo que você fez. Total. Tem uma pergunta importante pra você, pra gente partir pro bate-bola. Neto, hoje você é um gestor financeiro, ajuda as pessoas a organizar as finanças, transforma a vida das pessoas financeiras, e eu sei disso, né? E é muito legal quando a gente se encontra, porque eu acho que tem algumas relações que você não precisa estar todo dia com a pessoa, mas toda vez que você se encontra é especial, e a gente tem como diz um guerreiro, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Exatamente. Exatamente. É a verdade. E aí quem é de verdade acaba se identificando. Se você, Natão, antes da gente fazer o bate-bola, tá? Se você hoje fosse começar do zero. Vou começar do zero, tal. Só que você perdeu tudo que você tem. Sem computador, sem nada, sem celular. Do zero. O que você faria? Eu, de verdade? Exato. Primeira coisa
é reconhecer quem eu preciso, de Deus. Esse é o primeiro passo. Depois disso, sem dúvida alguma, eu ia bater na porta das pessoas mostrando qual é o meu talento. Porque eu gerei experiência ao longo do tempo e se eu perdi foi por alguma falha financeira. E aí derruba. Mas o que eu tenho aqui dentro de conhecimento, isso eu ainda não perdi. Então, por conta disso, eu ia batendo nas portas de novo, sem medo nenhum. Até porque a grande real é, eu cresci batendo na porta dos outros. Eu fiz isso por muito tempo, até que chegou o digital e trocou tudo isso e potencializou o que eu faço hoje. Mas se eu tiver sem nada, só com a roupa do corpo, a primeira coisa é pedir graça e sabedoria para Deus e encontrar pessoas na rua. Porque o maior jeito de crescimento não é a sua melhor profissão ou o seu maior currículo, mas é quem você conhece e com quem você anda. Isso aí. É o meu pensamento, Não, né? sensacional. Sensacional, sensacional. E o Neto vai dar, depois do bate-bola, como sempre, né? Vai dar a dica de ouro pra gente. A dica de ouro já é tradicional e a gente vai seguir com isso. Mas vamos pro bate-bola, Netão, pra matar um pouquinho da saudade, tá? E eu quero ver como é que estão. É verdade, eu vou fazer esse comparativo. Exato, é comparar, tá? Eu vou fazer mesmo. Família, Netão. Tudo. Lugar? Santos. Top. Com essa eu concordo. Viagem? Paris. Top. Livro? O Homem Mais Rico da Babilônia. Muito bom. Um sonho? Transformar mais de 100 mil vidas. Muito bom. Dinheiro é? Consequência. Sucesso? Sucesso é um objetivo. Acredito que o sucesso, se eu for colocar numa palavra só, ele é muito complexo de se dizer, porque existem várias pessoas com sucessos diferentes. E aí, se você falar, o sucesso é tudo, ou o sucesso é muito bom, ou o sucesso é ruim, na verdade depende muito. Então ele é um objetivo. Você quer ter sucesso? Aí existe um objetivo até chegar a isso. Muito bom. Uma pessoa? Deus. Neto Pousa por Neto Pousa. Orgulho. Tipo, essa pergunta... Que passa um filme na cabeça, né? Passa um filme. Se a gente pegar de 23 pra cá, já é um baita de um filme, já ia ser um baita de um roteiro. E eu tenho muito orgulho. Mas com uma história inspiradora e que o orgulho não é só teu, é de quem te conhece. É uma honra. Da tua família. Netão, quem é Deus pra você? Cara, é o formador de tudo, é o meu melhor amigo, é o meu conselheiro, é o cara que me deu o dom sobre tudo que ele... Tudo que eu tenho, eu falo que não é meu, é emprestado, porque eu tenho que devolver um dia, então não vai ficar aqui. Então Deus é o meu melhor amigo, cara, é meu sócio maior, é o sócio majoritário da minha empresa, é o que tem 99,9%, porque aquele tiquinho ali é meu, aí eu posso dar a minha opinião e executar, mas o que ele tá pedindo pra eu fazer. Top. Se você pudesse, Neto, escolher alguém, voltar no tempo, escolher alguém pra você falar, qualquer pessoa da história que você pudesse conhecer, qualquer um, quem seria? Que eu pudesse conhecer... Qualquer um, que você pudesse trocar uma ideia do passado, do presente, qualquer pessoa da história que você pudesse... Tem duas pessoas, pode ser? Pode. A nível de conhecimento, para agregar valor na minha vida como pessoa, Ayrton Senna. A nível de quem eu queria que pudesse estar vivendo isso comigo, era o Kleberson. Clebinho? Porque... Depois que ele faleceu, eu fiz uma promessa pra mim. Que eu ia poder honrar tudo isso que a nossa família construiu. E se tem um cara que, se eu pudesse voltar e colocar pra ver o que aconteceu comigo, era ele. É difícil falar disso, né? O Clebinho Aí você... É difícil. Mas eu sempre falo que a gente... de alguma forma, Deus ele faz algumas paradas assim que a gente não vai entender nunca. Exato. Só quando chegar lá. E como minha mãe foi essa figura de não estar mais presente, mas fez com que a minha vida tivesse sentido com meu filho, né? Que foi uma promessa dela que nós teríamos o Lucas. Então eu super entendo o que você está dizendo, porque uma das perguntas que quando me fizeram sobre isso é que o meu sonho era poder falar com a minha mãe. E eu só queria dar um abraço na minha mãe de novo. Tá tudo bem, né? Eu não queria nada, cara. É isso. Eu queria sentir o cheiro da minha mãe e abraçá-la. Só isso. Então, você que tá assistindo esse podcast, valorize
a sua mãe, e eu nem tinha que fazer isso, mas eu lembrei da minha mãe e eu me emocionei com essas pessoas que estão aqui na sala, porque eles honram os pais da forma que eu queria fazer e você faz, mas eu não posso mais fazer, sacou? Então é tão bonito quando eu vejo você dar um carro pra tua mãe e pro teu pai. E a Thalita e o Alisson estão aqui, fazem isso de uma forma que eu sempre comento quando eles fazem, porque é o que eu trabalhei para poder fazer hoje. E eu poderia fazer e não posso. Eles não estão aqui. Então, é muito bacana. E nem era a ideia. Sempre. Galera que tá assistindo aí, o segundo episódio termina igual. É idêntico o final. Isso aí tá chorando. Isso é casos de família. Já. É o resultado padrão. Mas é porque a gente é de verdade, porque né? A gente é de verdade. Então eu acho que é muito sobre isso. Aqui a gente tá aqui para falar isso, para trazer insights pra galera, mas também para trazer uma vida real e que a gente também é de verdade. Pessoas comuns. Sim. Que tiveram resultados incomuns, eu sempre falei isso. E essa é a ideia da gente trazer muitos insights, mais coisas que de fato agreguem, que agrega a vida das pessoas. Cara, tu vai ter que dar uma dica de ouro pra finalizar, tu te vira pra fazer isso, mas olha pra aquela câmera, uma coisa que a gente tem como tradição. E qual é a dica que você tá dando pra quem tá assistindo a gente? E qual é a dica que você daria para que essa pessoa tenha um ano melhor? E quando eu falo da pessoa ter um ano melhor, independente de estar no começo do ano, é uma dica para o ano inteiro. Sim. Né? O que você diria para quem está assistindo a gente? Eu poderia trazer uma dica financeira, por ser um planejador financeiro. Podia falar de uma baita ação do mercado financeiro para você comprar e ter dinheiro. Mas não, eu acredito que a dica de ouro que eu posso trazer para esse início de jornada e para a continuidade da sua vida, sem dúvida, é cuidado na mesa que você está sentando. Cuidado com as pessoas que estão na sua volta. Cuidado, pensa bem se vale a pena o alimento que aquela pessoa está te oferecendo. Se você não vai fazer uma digestão de forma errada. Então, cuidado com o que você está absorvendo. Então, se você quer uma dica muito importante que gerou a transformação da minha vida, foi poder selecionar de maneira firme as pessoas que eu quero que sente junto comigo na mesa. E às vezes, você vai ter que fazer isso tirando da mesa, muitas vezes, um familiar, um amigo, e isso dói. Mas cuidado, porque muitas das vezes eles estão impedindo você de chegar no seu sonho. E isso é muito perigoso, porque você vai controlar sentimento versus razão, e isso é muito difícil de medir. Então, cuidado com a mesa que você está se sentando. Meu Deus. É sensacional. Sensacional. Uma honra, não, é sensacional porque insights verdadeiros, esse lance de... É difícil a gente tirar algumas pessoas da nossa mesa, é difícil fazer muito isso. Difícil. É muito difícil. Mas uma das coisas que mudou o meu game foi que eu entendi que eu precisava sentar na mesa com pessoas mais inteligentes do que eu. É isso aí. Né? Eu demorei um pouco para entender, mas depois que eu entendi, em alguns momentos eu achava legal ser o cara mais inteligente da mesa, essa é a maior idiotice que tem, porque você não tem nada para aprender. É se isso. você primeiro que você acha que você já é o cara mais inteligente, já tá errado. E segundo que você não tem nada para aprender. E aí cada vez mais eu me sento e quero continuar me sentando na mesa com pessoas melhores do que eu. Você é uma desses exemplos. É uma honra. Eu também quero estar então... sentando na tua, inclusive em dezembro, para vocês curtirem aqui, que eu quero estar no jantar sentado com vai ele. Ter desafio, vai ter desafio. Tem desafio. E ó, já tem desafiante aqui já. Esse daí, seu casal né? tá bom já aqui. Essa galera é muito boa, né? E depois eu vou ali fazer uma ponte para você conhecê-los também. Mas eu quero te agradecer. Uma honra mais uma vez. Um ano de Júnior Nos Convida, de podcast Júnior Nos Convida. E eu comecei esse processo num momento de transição da minha vida, né? De uma transição importante pra caramba. E você foi um dos caras. Na verdade, o nosso primeiro episódio, ele era um piloto, né, Carla? A gente falou, vamos fazer um piloto para saber se vai dar certo. E graças a Deus foi com você. E a partir daí as pessoas gostaram muito do formato, a gente ficou muito à vontade. E aí depois um ano de temporada e graças a Deus o Júnior Nos Convida Hoje podcast é um sucesso, né? A gente conseguiu no primeiro ano monetizar o canal. Sensacional. E a gente sabe que isso não é fácil. Não é fácil. E a gente conseguiu fazer isso. Então isso aqui é pra galera aí que tá sempre com a gente, os convidados maravilhosos que a gente tem a oportunidade de ter. Então, obrigado.
Tô muito feliz de comemorar esse 1 ano, podendo receber você aqui, sendo o meu primeiro convidado e vendo que tudo evoluiu, que a gente cresceu e que você cresceu e que hoje você agrega pra caramba. Então, gratidão, muito obrigado por esse presente estar aqui. Cara, Júnior, a galera que tá em casa, que tá assistindo aqui, vocês não têm noção do que é esse cara aqui, da energia que a gente sente de estar do lado dele. Carla também, agradecer a sua família pela confiança, né, cara? Por não vir, eu lembro do dia que você mandou a mensagem, Neto, vamos lá na padaria lá pra gente tomar um café, a gente sentou lá na padaria, a gente trocou uma ideia, você falou, tô com esse projeto, o que tu acha? Falei, irmão, não tem problema, vamos fazer, me chama, eu vou dar um jeito de estar lá. Porque eu acredito isso. Talvez a gente não precisa ter uma convivência todos os dias pra saber quem pode estar colado com a gente, sabe? Mas na hora que a gente levanta a placa, esses caras vão chegar junto da gente, sabe? Então eu faço questão. Quando você falou, né? Você falou, pô, Neto, você consegue ir? Eu falei, cara, eu consigo. A gente travou a agenda lá no escritório. Eu falei, eu preciso fazer isso. Porque eu preciso deixar minha bandeira aqui pra mostrar que você pode contar comigo. E pra mim eu me sinto muito honrado disso. Pô, a honra é nossa de receber você aqui. Que prazer. Estaremos. Vai ter... Bom, vai ter um episódio 3 se vocês me verem jantando em dezembro. Tá aí. Jantando né? Isso aí vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Né? Agora vão acompanhar muito mais. Eu tô nessa competição, eu sou competitivo. Eu gosto disso. Eu acho que a galera que tá aqui também, então isso vai ser muito legal. Cara, assim, Neto, obrigado de verdade. Foi um presente pra nós, pro Júnior Nos Convida, a gente comemorar esse 1 ano. Eu quero aqui rapidinho também agradecer aos nossos patrocinadores, né? Então, obrigado Tóquio Sushi Lounge, obrigado Canudos Assessoria, obrigado Japa Açaí, que vem acompanhando a gente, né? Ao longo desse processo todo, nesse 1 ano. Esses patrocinadores são todos de 1 ano. A gente tá aberto a novos patrocinadores também, então fiquem à vontade, né? Chegou mas muito legal, assim. Quero dizer, não falei sobre o meu livro, Os Segredos do Sucesso, tem novidade chegando. É a última vez que vocês vão ver esse livro. Lógico que vocês vão ver ele aqui também, mas está chegando aí uma novidade, que é o meu novo livro, né? O livro O Impossível Não Existe. Em primeira mão eu tô falando o nome do livro. Irado. O Impossível Não Existe é o nome do meu livro. Era o nome da minha palestra, né? Que eu fazia na Polishop. Então... tem toda uma história em volta desse livro. E ele vai ser lançado agora, em fevereiro, sai o livro Segredos do Sucesso. Então, chama a gente aí, tem o contato aí na tela para vocês chamarem a gente. Então, tá aí o nosso livro. Então, não deixa de ter o livro O Segredo do Sucesso e saindo já O Impossível Não Existe. Netão, muito obrigado. Foi um presente. Demais. Vamos embora aí ao longo desse ano. Já pedi no episódio 3, galera. Vai continuar pedindo. E para você que tá aqui assistindo a gente, né? Se fez sentido pra você, eu tava certo ou não tava? Fez sentido? Agregou a sua vida? Então compartilha com mais pessoas, segue a gente aí, vira nosso compartilhador, eu costumo dizer, sabe? Compartilha coisas boas. Se fez bem pra você, vai fazer bem pra outras pessoas também. Então, obrigado pela sua audiência, né? Não deixa aí de dar o seu like, nem de compartilhar, mas o mais importante é que, se te impactou de alguma forma, manda um feedback pra gente, tá? E se você precisa de um educador financeiro, tá? Chama o Neto Pousa aí, chama aí o arroba dele. Eu vou até falar, tá aparecendo na tela. Tá aparecendo na tela aí, né, Arthur? O arroba do Netão. O Arthur é fera, ele vai jogar na tela ali. Mas fala aí, Neto, teu arroba. Parece que aparece ali. Olha só, já tá lá. Aí o negócio é diferenciado, né? Arroba Neto Pousa. Cara, procura o Neto. Se você precisa de um educador financeiro, é o melhor que eu conheço. Então vai firme, porque vai agregar não só as tuas finanças, mas a sua vida, tá bom? Júnior Nos Convida, é isso. Informação, entretenimento, choro, risada, tem tudo aqui. Beijo no coração de vocês, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, tá? Você é fera Até demais. a próxima. Tamo junto. E lembra da nossa enquete aí, hein? O melhor do ano. Se prepare pro terceiro episódio. Tem jantar e tem um programa ao vivo com esse nosso escolhido. Faça parte disso aí, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Valeu.